Consegue me ouvir? Ó, Reverendo Emílio. Reverendo Emílio. Reverendo Emílio vai participar também. Conseguem ouvir? Tudo certo? Agora me ouve? Agora sim, chefe. Que bom. É uma alegria nós começarmos essa semana, a primeira semana online do Perguntar Não Ofende. Perguntar Não Ofende é um projeto que, pela graça de Deus, eu tive a alegria de pensar, projetar e tenho a alegria de fazê-lo todos os dias. Ao Yuri Azevedo, um grande abraço, saudade de você, mano. Deus abençoe. Nós começaremos hoje conversando com a Nathalie. A Nathalie, como eu disse, é a esposa do reverendo Heber Campos Júnior. Ela prontamente aceitou o meu pedido de participar hoje e eu fico muito feliz. Se eu sou economista? Não, não sou economista. Eu fiz 3 anos de filosofia na Universidade Federal. E hoje eu faço seminário. Joia? Convidem seus amigos, suas amigas, seus familiares para participarem. Hoje e todos os dias nós teremos live de hoje até sábado, às 8 e às 9 horas. E se você quer saber qual horário cada dia, lá no feed tem a publicação com os horários, tá bom? Eu vou chamar a Nathalie. A Nathalie vai participar conosco hoje e ela vai responder algumas das muitas perguntas que vocês participaram, enviaram. Convide os inimigos também. O inimigo já derrubou a live no começo. Deixa eu ver a Nathalie aqui. Nathalie, se você estiver me ouvindo, manda uma solicitação de participar ao vivo. Que aí eu te chamo aqui. Ia ser uma treta, né? Chamar todo mundo para participar do PNO. Calma, gente. Vocês estão em casa. Agora eu vi a Nathalie. Já volto. Emílio Fumaça. Deus. Quero uma xícara dessa. Então, essa xícara, essa caneca eu fiz, acho que foi ano passado, para mandar para alguns dos participantes do PNO, ou para todos que eu tinha endereço. Mas não está à venda e não tenho ideia. Que legal, Emílio e Felipe Fontes discutindo que estão... Um não responde o outro nas redes sociais. Que bacana. No WhatsApp. O pastor Emílio gosta de me mandar áudio, mesmo sabendo que eu tenho um certo temor por áudio no WhatsApp. A Nathalie disse que já voltava e a gente volta com ela daqui um pouquinho. Enquanto isso, vá comentando kkkk, igual vocês estão. E convide amigos. As perguntas hoje são muito interessantes. Na verdade, a maioria das perguntas que vêm são interessantes. Mostra a xícara de novo. No decorrer da gravação, vocês verão eu tomando água. Cadê a Nathalie? Cantar, quem vai cantar é o Guilherme do Sola.
Eu não canto. Agora deu certo. Tô aqui. Olá. Agora tudo certo. Tudo bem, Nathalie? Tudo jóia. Deixa eu só desativar os comentários aqui, porque senão a gente não consegue acompanhar a live. Ah. Tudo bem por aí? Tudo jóia. Eu tive que sair da internet, do Wi-Fi, porque não estava funcionando. Fui pro 4G. Acho que vai ser melhor. Em tempo de confinamento, tá todo mundo utilizando as redes. É. É uma alegria ter a sua participação no Perguntar Não Ofende. Muito obrigado por ter aceitado estar conosco. E mais ainda, aceitar topar de responder algumas perguntas, como você já viu, bem interessantes. É. Mas começando logo bem certeiro, a primeira pergunta que nós recebemos foi: você concorda que a mulher de Provérbios 31 é uma utopia? Se sim ou não, qual o motivo? Tá, bom, primeiro eu quero só começar dizendo que eu não sou uma teóloga, né? Sou casada com pastor, professor, né? Doutor, mas essas coisas a gente infelizmente não aprende por osmose, né? Elas não vêm assim junto com o casamento, né? Infelizmente, né? Esses aprendizados. Então, muita coisa que eu respondi foi de estudos meus, de ler a Bíblia, ler livros, tudo passou pelo crivo do marido, né, do universitário aqui da casa. E então, algumas coisas talvez eu não consiga responder com a profundidade que as pessoas estão esperando. E aí eu recomendo que elas procurem, né, um acadêmico para poder ajudá-las com isso. Mas é bom você falar isso, porque na verdade a ideia do PNO é isso, né? Não é assim, dar uma resposta definitiva para tudo. É te instigar, te levar a falar assim, nossa, que assunto interessante, deixa eu pesquisar mais sobre isso. Então é bom você já dar essa justificativa, porque o projeto, na verdade, é isso. A gente não consegue responder tudo em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Mas é muito bom. Então, eu tenho aqui minha colinha aqui do lado, então eu vou olhando aqui. Então, se eu concordo que ela é uma utopia e qual o motivo? Eu acho que assim, a gente tem que primeiro olhar lá no comecinho do capítulo 31, fala que são recomendações, né, palavras do rei Lemuel, palavras que a sua mãe lhe falou. Então, tem que voltar e ler aquele pedacinho lá no começo para a gente entender o que discorre depois, né? E então, são recomendações a este rei que a sua mãe lhe fez. A gente não sabe qual idade que ele tinha. Pode ser que ele, quando ela fez isso, ele era ainda um menino, era prometido para ser rei. A gente não tem certeza disso, né? E aí ela dá recomendações para ele quanto ao seu procedimento, quanto a coisas administrativas, né? E aí também em relação à mulher que ele deveria procurar para se casar. E aí dá todas aquelas instruções e características, né, da famosa mulher virtuosa. Tem gente que diz que essa mulher é totalmente um sonho, que ela não existe, que é realmente uma utopia, é impossível alguém ser assim. Tem gente que alega que é uma mulher, né, aquelas características dela são características de uma mulher ao longo da sua vida, então coisas que ela fez quando ela era mais jovem, quando ela era meia idade, depois mais velha, então coisas que ela fez ao longo de toda a sua vida. Tem gente que diz que você tem que seguir aquilo, todas as mulheres crentes têm que ser daquele jeito, tem que administrar daquele jeito e tal, e daí é um modelo fechado, né? E assim, eu não posso discordar que são recomendações maravilhosas, muito boas de serem seguidas, né? Porque se eu discordar disso totalmente, então eu tenho que discordar de outras coisas que Provérbios também nos recomenda, como disciplina de filhos, como o uso da língua, né? Como que você deve falar, como filhos devem se reportar a seus pais também.
Então, se essas outras recomendações de provérbios não são válidas, essa da mulher virtuosa também é, né? Agora é importante a gente, assim, não se apegar aos detalhezinhos do texto, né? E querer montar uma mulher, querer seguir aquilo, assim, fielmente, digamos assim, né? Porque o que traz louvor a essa mulher não é o que ela faz, né? Quem tiver aí com a Bíblia, então abre lá em Provérbios 31. Então, o que traz louvor a essa mulher, veja lá no verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, assim, se o meu temor está em dar conta de todas as coisas, em ser como ela na vida prática, assim, de cuidar da casa, cuidar de filhos, de marido, de negócios, de vida social, né? Vida de igreja, tudo. E eu preciso dar conta de tudo isso, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim, como as pessoas vão me olhar, se elas vão me aprovar ou não, então eu estou errada. Eu não estou seguindo pelos motivos certos. Eu estou em busca apenas de agradar as pessoas. Não estou com o temor no lugar certo, o temor no Senhor Deus, né? Eu não devo me preocupar em ser parecida com ela, porque eu preciso me preocupar mais em ser parecida com Cristo. E então, algumas características dela vão fluir normalmente. A partir do momento que eu for mais parecida com Cristo, eu vou ser mais confiável, como fala lá no verso 11, né? Que o coração do seu marido confia nela. Então, eu sendo mais parecida com Cristo, o coração do meu marido vai confiar mais em mim. Eu vou ser uma mulher mais confiável. Eu vou ser uma mulher benigna. Eu vou ser uma mulher servil, produtiva, benevolente, né? Que são as características que a gente vê aqui, mas também são características do nosso Senhor. O meu marido não terá vergonha das minhas atitudes se eu for mais preocupada em ser parecida com o meu Salvador, né? Eu passo a ser, então, mais modesta, ter palavras sábias, palavras boas, edificantes, né? O fato de cuidar da casa vai ser um cuidado amoroso, então não tem aquela preguiça ou aquela insatisfação em cuidar do lar, em cuidar daqueles que Deus me deu para cuidar, né? E tudo isso é o resultado de temer ao Senhor, de colocar o meu temor, o meu coração no lugar certo, que é no Senhor Jesus, né? E querer ser parecida com Ele a cada dia. Então, eu recomendo que as mulheres que olham para esse texto e têm medo, porque acham que é uma coisa impossível ou isso não existe, que elas passem a olhar para esse texto e pensar que se elas forem mais parecidas com o Salvador da vida delas, naturalmente essas características vão passar a fluir delas, né? Então, essa é a minha resposta para essa primeira pergunta. Excelente. E a segunda pergunta já envolve o que você falou no começo, né? Que, não, eu sou esposa de pastor, eu não aprendo por osmose, eu não sou teólogo, eu estudo a Bíblia, eu leio livros e tal. Mas a segunda pergunta é esta. Eu gostaria de saber como você enfrenta essas pressões, né, que com certeza tem dos irmãos da igreja na qual vocês já passaram, que exige uma esposa de pastor perfeita ou, na verdade, uma esposa de pastor como o próprio pastor, né? A pastora, né? Que Pastora. o povo tanto insiste em chamar, né? Ô, pastora, né? Já falou logo de cara, não sou pastora. Rapaz, deveria ter pegado minha caneca também, ó. Tô com meu copinho aqui. Vocês têm. Eu posso dizer sim que Deus tem sido muito bom para conosco, sabe, Uriel? As igrejas por onde nós já passamos, as pessoas sabem que nós somos pecadores, imperfeitos, então elas não esperam atitudes perfeitas, né, da nossa família. E eu acho que isso é muito bom, é graça do Senhor. Mas eu entendo, eu sei que é real. Essa cobrança de que a família, de que a esposa do pastor e até o pastor esteja em tudo e participe de tudo, é uma cobrança real e ela é cruel, né?
Então, aqui até um alerta. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui são assim, um povo da igreja, né? Talvez não sejam, a maioria não é parte de família, de pastor. Então, é até um alerta, porque essa cobrança ela é real mesmo e não acontece apenas com a família de pastor, né? Nós temos um grupo no seminário, você é seminarista também. O nosso grupo no seminário é um grupo de esposas de professores, né? Que atendem as esposas de seminaristas. Nós nos encontramos geralmente uma vez por mês, é um grupo que chama Conte Comigo. Essas esposas de seminaristas, elas já enfrentam essas pressões. Então, não é algo só lá da frente. Quem está envolvido no ministério já sofre pressões, né? Quem geralmente está em posição de liderança já tem essa pressão de que você tem que participar de todas as programações, né? Ou a esposa do pastor tem que ir com ele em todas as visitas, tem que estar em todos os trabalhos, em todas as reuniões, tem que dirigir reunião de mulher, tem que ensinar a criança, tem que tocar piano. Tem que cantar. Eu não toco nada, né? Eu lembro quando a gente era noiva ainda, eu lembro, nós fomos numa programação de mocidade e uma moça chegou para mim e falou assim, você vai casar com o pastor, porque ele já era pastor na época, né? E aí, você ensina as crianças, você toca piano? Eu falei, nada, nem ensinava as crianças na época. Eu falei, eu toco as crianças, falo, sai pra lá, criança. Vai. Foi minha resposta para ela, porque tem esse moldezinho de como que você deve ser, de como a família deve ser, como que a esposa do pastor deve ser, o que ela tem que fazer, quais são os atributos dela, como se isso fosse realmente algo necessário ou real, né? Então, a minha recomendação para as esposas de pastores, para as famílias, filhos também são cobrados, né? É que para a mulher, converse com o marido, ore com ele, entenda, veja quais dons, talentos o Senhor te deu para que você pudesse servir o povo da igreja, né? Os talentos, os dons que o Senhor nos dá não são para nossa exaltação, não são para o nosso autosserviço, eles são para servir o povo de Deus. Então, perceba o que o Senhor te deu, no que você é bom, o que você faz bem, que você pode servir na casa do Senhor, os seus irmãos com esses dons e talentos, né? Então, se você, por exemplo, eu não sou nada da área de música, zero, totalmente, não vou nem zero, sou negativa, né? Mas eu entendo que o Senhor me deu um talento para a área de administração, de coordenação. E eu entendo que isso vem do Senhor, não é algo, eu sou realmente muito boa nisso. Não, Deus me ajuda e Ele me capacita com isso. Então, por onde eu já passei, eu servi melhor fazendo essa parte de administração, seja de um departamento ou de uma escola dominical ou qualquer outra coisa. Eu sei que nessa área eu me saio melhor. Não quer dizer que eu tenha que trabalhar só nisso. Se às vezes é uma igreja pequena e você precisa fazer o café, varrer o chão, arrumar o banco, e tem que fazer, né? Até que outras pessoas apareçam para preencher essas lacunas, é importante fazer. Mas se tem muitas pessoas na igreja, entenda onde que você pode trabalhar melhor. Outra coisa, mulher tem estações, eu falo, são estações do ano na nossa vida, né? Nós temos a fase de casada sem filhos, em que você come o que quer, dorme a hora que quer, acorda e tal, não tem aquela preocupação de horário. Aí vem os filhos pequenos, que daí você tá exausta, você tem pouco tempo, muita coisa para fazer, e é uma fase mais difícil de nós servirmos muitas horas na igreja, participarmos de muitas programações, porque criança pequena é mais complicado, não tem dá seus pra horários, dizer, né? não. Tem os horários, quer comer, tem que trocar fralda, não tá passando bem, acordou aquele dia chorando, e aí não dá para você ir para a igreja no sábado às 10 da manhã e voltar às 10 da noite. É impossível, né? Isso não é só para a esposa de pastor, é para todas as mulheres no geral, né? Mas aí vem a fase em que os filhos crescem e você tem um pouco mais de flexibilidade. Nós aqui estamos em todas as fases em casa, né? Nós temos uma adolescente, um menino de 9 anos e uma menina de 3 anos. Então, estamos em todas as fases.
Mas já facilita ter uma mais velha que pode me auxiliar com a menor. Até o do meio ajuda muito com ela, né? Então, já é uma fase que eu posso servir mais horas, né? Se for necessário, que eu já não tô mais com um bebezinho em casa. Então, entender que fase da vida você está, isso sempre eu recomendo. Converse com o marido. Conversem os dois juntos. Orem. Por isso, peça que Deus lhes abra o entendimento e ajude a decidir essas coisas, né? Tem às vezes, se você tem filhos doentes ou pais idosos que você precisa cuidar e você não tem tempo também para auxiliar tantas horas, né? Cada fase vai dar uma oportunidade diferente de servir o povo de Deus, né? E é essencial que o casal esteja em sintonia com isso, os dois entendam e os dois concordem que agora não é o momento, ou olha, é bom que você faça só isso, só dê uma aula de escola dominical por mês, alguma coisa assim, entendeu? Entrar num consenso. E o principal, eu acho que o marido tem que, nesse momento, estar à frente e explicar para a igreja ou para pessoas em particular o que a esposa dele pode ou não pode fazer, né, diante dessas cobranças. É muito importante que ele, como homem, como líder, realmente tome essa frente e defenda a sua esposa. E se coloque e explique por que ela não vai poder trabalhar tantas horas nisso, ou por que ela não vai ser líder do departamento de mulheres da igreja, ou, entendeu? Explicar para que não fique um mal entendido, para que não fique assim como se a mulher é uma preguiçosa, uma falta de vontade, né? E aí tem as comparações, são inevitáveis, dessa esposa de pastor, da esposa anterior, né? Do outro pastor. Então, é importante que o marido, então, venha à frente e exerça o seu papel de líder, tanto da igreja, ali no caso, né? Pastor, como líder do lar, defendendo a sua esposa. É interessante, e só frisando o começo da sua resposta, que esse conselho, na verdade, não é só pelo que a esposa sofre em relação a ser esposa de pastor, mas que a igreja entenda que a esposa de pastor não tem os mesmos dons que o pastor e a esposa de pastor não tem todos os dons. Então, não é só o conselho para a esposa do pastor, para ela conversar com o marido, entender tudo. É que a igreja entenda que a esposa de pastor é uma mulher pecadora como qualquer outra. E por mais que ela tenha dons que possam ser usados na igreja, a igreja precisa entender que ela é normal, que ela não é diferente e ela não tem que abraçar tudo, mas ela tem que lembrar da família dela. Foi muito pertinente esse primeiro conselho. Porque realmente, se eu tiver que escolher entre trabalhar na igreja e cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha família. Até porque, pensa só, se eu não cuidar da minha família, não cuidar do meu marido, como que ele vai ter disposição para cuidar da igreja? Se em casa as coisas não estão bem. Então, não é que não é uma escolha fácil, até que é. Né? Eu escolhi cuidar da minha família, mas não é que assim, eu só vou cuidar da minha família. Também tem outra coisa, tem mulheres de pastores que acham que só cuidando do pastor, né, do marido, tá bom, é o papel dela. E aí tá um erro, porque eu, como crente, como membro da igreja local, eu preciso servir na igreja local. Esse é um compromisso que a gente faz quando nós nos tornamos membros da igreja. Antes de ser esposa do pastor, é membro de uma igreja local, né? Membro da igreja local. Então, de alguma forma, eu preciso servir. Eu tenho que dizimar. Eu tenho que me submeter aos líderes daquela igreja. Eu não estou acima de ninguém ali. Não. Né? Eu sou um membro como outros membros também. Então, é meu dever servir. Agora, eu não preciso fazer isso à exaustão, né? Levar minha família à exaustão para servir, porque daí você acaba não servindo ao Senhor. Você faz por temor de homens, porque as pessoas estão exigindo isso de você, né? Com certeza.
alguns sites, eu não lembro bem agora, mas eu acho que foi aqui no Brasil, que fizeram uma série de mensagens, né? Um blog, eu não lembro, sobre a esposa do pastor, a esposa do presbítero e de como é difícil para essas mulheres, né, estarem na igreja domingo após domingo. E eu falo isso porque tem muita gente da igreja ouvindo, né? E eu tenho 3 filhos. Eu vou para a igreja, meu marido está lá na frente, eu sento com os 3. Hoje os 3 são maiores, mas por muitas, inúmeras vezes, quando eu tinha a Nicole, que é a mais nova bebezinha, por exemplo, eu tinha que simplesmente sair no meio do culto, levantar e ir para o berçário, ir para algum lugar para acalmá-la ou para cuidar dela. E deixava os 2 lá, né, na igreja sozinhos, porque o pai estava lá na frente. Então é importante que a igreja abrace a família do pastor também como família e veja essas pequenas necessidades. E eu lembro que na época tinha pessoas ao meu redor, eu falava, ó, você dá uma olhadinha neles aqui, eu vou lá atrás, daqui a pouco eu volto, né? E eu tinha esse apoio, esse suporte da igreja. E isso é muito importante, porque às vezes a mulher não vai pedir, mas as pessoas ao redor podem estar atentas para suprir, para ajudar com essas pequenas necessidades que surgem domingo após domingo. A necessidade da igreja realmente acolher como família, membro daquela igreja, é pastor da igreja, mas faz parte do corpo de Cristo ali onde estão, então dispõe de ajudar, não só de ser ajudado, mas também de ajudar, né? Exato, ok, próximo. Entrando nesse assunto de feminilidade, feminista e tudo, uma pergunta que nós recebemos em tempo dessa geração feminista radical, como ter uma feminilidade bíblica? Então, acho que é importante nós entendermos o que é a feminilidade bíblica, né? Eu vou aqui explorar 2 pontos apenas, né? Um é ser auxiliadora e o outro é ser mãe, né? Mas então eu vou para auxiliadora primeiro. Essa característica já aparece logo de cara, no comecinho, lá em Gênesis 2:18, a gente vê essa característica, né? Que Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea, né? Do homem ali recém-criado também. E mesmo que você está me ouvindo, né? Moça, solteira. Moça, eu falei, rapaz. Desculpa aí, uma moça solteira que tá me ouvindo, você vai pensar, tá bom, mas então ela foi criada auxiliadora daquele homem. O nosso papel de auxiliadora não começa no altar. Ele começa nós nascemos auxiliadoras. Então, desde que o Senhor nos forma no ventre das nossas mães, essa já é uma característica, né? Não só da mulher, do homem também. Até Deus se chama de auxiliador. Então, olha que honra nossa também sermos auxiliadoras, né? Essa característica nasce no dia da nossa concepção. Então, mesmo solteiras, as mulheres podem exercer esse papel de auxiliadoras aos seus pais, aos seus irmãos da igreja, pastor, autoridades, né, os seus chefes. Elas podem exercer esse papel de auxiliadora, deixando que esses homens, permitindo que eles exerçam seu papel de liderança da melhor maneira possível, de maneira mais reta possível, né? E aí tem aquela briga sobre submissão e submissão tal, mas acho que a gente vai ter tempo de falar um pouquinho mais para o final. Uma outra característica da feminilidade bíblica é a maternidade. E aí, de novo, mesmo que você não seja casada, não seja mãe, não possa gerar filhos, você ainda assim pode ser mãe. Você ainda assim é permitida que, através da palavra de Deus, você nutra vidas, você possa cuidar de pessoas, fazer com que crianças na fé, digamos assim, cresçam, desenvolvam, né? Nós temos o lindo exemplo da Amy Carmichael, que trabalhou na Índia por muitos anos e foi mãe de dezenas de crianças, sem nunca ter engravidado, sem nunca ter se casado, né? Lá também em Tito 2, né, aquele famoso texto, né, de 3-5, nós vemos ali instruções que são típicas de mãe para filha, né?
eu leio aquilo e penso nas minhas filhas, de como eu devo instruí-las. Mas também, ali, ele está falando até de mulheres mais velhas instruírem mulheres mais novas. Então, não precisa ter uma relação sanguínea, matriarcal ali, não precisa ter, para que a gente ensine outras mulheres, né? Então, podemos ser biblicamente femininas, usando do que Deus nos deu, da forma como Ele nos criou, para que possamos servir outras pessoas, né? E ser biblicamente feminina é viver sem querer agradar a sociedade. Por quê? O que ela pergunta é como viver numa sociedade feminista radical. A gente não vive para agradar essa sociedade. Nós não vivemos segundo os padrões que ela dita, né? Os crentes vão sempre contra a maré. E isso não é de hoje. E a gente pode pensar, hoje é difícil por conta do feminismo e tal, mas nunca foi fácil. Estar do lado da verdade do Senhor e permanecer na palavra de Deus nunca foi fácil, nunca foi algo simples, é sempre nadar contra a maré. Então o movimento feminista não é que ele veio e aí as coisas ficaram difíceis para as mulheres, não, sempre foi difícil viver nos padrões de Deus, né? E o que esse movimento prega, dentre outras coisas, é que a feminilidade ela é condicionada pela cultura. Então, a menina se torna feminina porque quando ela nasce, a gente põe um vestidinho, um lacinho, dá uma bonequinha para ela e tal. E, na verdade, a Bíblia nos diz que não. Nós somos meninas, somos femininas, porque na nossa concepção Deus nos fez assim. Lá no nosso DNA nós somos mulheres. E isso não muda. Não importa o que eles falem por aí, essas verdades, elas não vão mudar, né? E nós precisamos, então, entender direito qual o papel da mulher, o que Deus propôs para nós como mulheres, né? Nós precisamos entender isso para que a gente não caia no feminismo achando que é a solução contra o machismo, por exemplo. Que algumas vão para esse lado, né? Esse mundo machista, então vou pender para o feminismo, que daí eu me seguro lá, né? Sempre extremos, né? Exato, exato. Né? Então, a Bíblia diz que nós fomos criadas mulheres femininas, nosso corpo na essência. Então, eu não sei se eu consegui responder exatamente o que ela me perguntou, mas é isso. Não, foi bem claro, foi bem claro. Uma outra pergunta que nós recebemos é como colocar em prática o princípio bíblico de que a esposa santifica o lar e que a mesma deve ganhar o marido até sem palavras. Tá. Eu vou ler 2 textos bíblicos que são os textos a que ela se refere. O primeiro está lá em 1 Coríntios 7,14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Então, esse texto fala sobre santificação. O outro é 1 Pedro 3, 1 e 2. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido, para que ele, se ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, esse é com a intenção realmente dele ser convertido, né? Então, tratando um pouquinho ela pediu orientações práticas, né? A santificação no lar acontece ainda que o marido não venha a Cristo. Ela pode acontecer através da esposa, né? Ou do marido crente, mesmo que o cônjuge não venha a crer em Cristo, né? Como se a presença do crente naquela casa faz diferença, é sal e luz. Então, salga o ambiente. Algumas modificações podem ocorrer ali. Então, a mulher pode incentivar o marido a não falar mais palavrões. Quando tiver festas, né? Não ter bebedeira dentro de casa. Não haver nenhum tipo de profanação, né? Então, isso é uma maneira de santificar o lar. De ajudar a ensinar as crianças,
né, no caminho correto, ensiná-las a Bíblia, mesmo que o pai não creia, que ele não queira nada com isso, a mulher ou o marido, né, o cônjuge crente pode guiar os filhos nisso. E como eu disse, como a pergunta se refere a algo prático, eu não tenho essa experiência, né, de ter um marido descrente ou alguém assim na minha família, mas eu conheci pessoas, mulheres piedosas, crentes, que se converteram já casadas e os maridos não. E eu comecei a me lembrar delas hoje, assim, as posições que elas tomavam, né? E isso me fez valorizá-las ainda mais, né? Então, algumas coisas que elas faziam são práticas, né? Elas não eram essas, eu falo, pregadora da Praça da Sé, sabe? Aqui na Praça da Sé, em São Paulo, tem os pregadores que eles levam microfone, caixa de som e fica fazendo aquele barulhão e tal. Então, assim, se você quer ganhar o seu marido, não seja uma pregadora dessa, uma pregadora de rua, né? Que fica fazendo aquele barulhão, que coloca louvor para tocar o dia inteiro no ouvido do O marido, que ele vai máximo. ficar doido, né? Não seja uma mulher briguenta, rixosa, a Bíblia fala, que é aquela que incomoda o dia inteiro falando, martelando na cabeça do coitado, né? O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele não é e tal. Não seja assim, né? A Bíblia diz que melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Mas, gente, morar numa terra deserta. Então, assim, olha a comparação, né? Ore pelo seu filho, pelo seu marido, pelos seus filhos, para que Deus os alcance, para que Deus tome o coração deles, né? Outra coisa que a gente vê muito mais em mulheres do que em homens é a mulher é convertida, passa para a igreja e vai todos os dias para a igreja, em todas as programações. Passa segunda noite, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o dia inteiro, domingo, o dia inteiro na igreja e não está em casa. Então ela troca, ela inverte a ordem de prioridades, ela passa a frequentar a casa, né, a casa do Senhor, a igreja, e deixa de estar na sua casa servindo a sua família. Então, não precisa participar de todas as programações que acontecem na igreja. Isso pode trazer desgaste no seu casamento, né? Seja presente no seu lar, não negligencie as coisas comuns, a vida comum do seu lar, as coisas que você precisa fazer como mulher, como esposa, como mãe. Seja presente. Seja uma auxiliadora para o seu marido, mesmo que ele não seja o marido que você deseja que ele é. Não o despreze por ele não ser crente. Ele não é pior do que você. Você só é crente, é uma mulher salva, redimida, porque o Senhor te livrou dos seus pecados, te livrou de você mesma, né? E o seu marido não é, mas isso não quer dizer que ele é pior do que você, né? Então não o despreze, não o difame por ele ser descrente. Esforce-se em educar as crianças e ensinar para os seus filhos o caminho do Senhor. E não permita que seu casamento tenha, em qualquer nível, padrões mundanos, né? Isso é muito ruim. Eu quero contar a história aqui de uma pessoa, uma amiga muito querida, que tem um marido descrente. E às vezes ela deixava de ir para a igreja aos domingos, porque o marido dela estava em casa aos domingos. E ele gostava, nem todos os domingos ele estava em casa, mas alguns ele estava. E nesses domingos que ele estava em casa, ela várias vezes ficava em casa, não ia para a igreja, porque ela sabia que isso ia enfurecê-lo. E eu sempre achei isso muito sábio da parte dela, sabe? Ela não deixava de louvar ao Senhor, de palavra de Deus, mas ela algumas vezes deixava de ir para a igreja para não irar o seu marido. Então eu acho que pedir a Deus sabedoria para dosar, para entender o que você tem que fazer e o que você não precisa fazer. É isso. Excelente. Sabedoria em todos os aspectos, né? Uma pergunta que nós recebemos que ela foi repetida ao menos umas 8 vezes até a hora que eu selecionei a planilha,
a respeito de controle de natalidade. Pode a mulher cristã fazer uso de anticoncepcionais? Então, o controle de natalidade em si não é errado, não é pecaminoso. Tem muita conversa sobre isso, Ariel. Você me botou numa fogueira agora, né? Porque tem gente que defende, eu conheço famílias que defendem, assim, com unhas e dentes, que não, você tem que ter tantos filhos quantos o Senhor te mandar, né? E conheço famílias que não querem ter filhos, então tem aquele negócio do equilíbrio, né? Ou pende para um lado ou para o outro, difícil ter um equilíbrio. Então, em conversa aqui com o Weber, até notei aqui que o controle de natalidade, né? Ele não é errado, não é pecaminoso em si. Existem métodos contraceptivos que são abortivos. Esses, sim, nós devemos evitar e dizer não e ser contra com todas as nossas forças, né? Porque eles permitem que um embrião seja formado e depois mata esse embrião, então é aborto. Então isso é totalmente contra os nossos princípios bíblicos e está errado, né? Agora, eu acho que assim, essa pergunta teria que ser feita para alguém da área médica que entende melhor. Eu precisaria estudar um pouco mais sobre o assunto, porque realmente eu não tenho todos os argumentos para falar qual o melhor método, né? É uma conversa realmente que o casal tem que ter, né? Até falando sobre filhos, né? Quem está ouvindo aí e não casou ainda, é uma conversa que você tem que ter com o seu namorado, noivo, noiva, antes de casar, não depois, né? Até assim, decidir quantos filhos vocês querem ter. É uma coisa que tem que ser decidida antes, tem que ser orado por isso antes, né? Porque conheço casos de pessoas que casam e aí assim, então, filho, não quero. Como você não quer? E tipo assim, nunca conversaram muito sobre isso, né? E aí depois estão casados, aí durante o casamento tem que resolver esse pepino. E é uma coisa crucial para a vida do casal, né? Essa decisão, né? De filhos e quantos filhos. Eu sempre conto, Quando, né? né? Nossa, quando o quando eu ainda é que assim, a gente pode fazer planos, né? Até da Não, quantidade, né? sim. Vai. O Weber e eu, nós sempre oramos por filhos, né? Mesmo durante o nosso namoro. Eu tenho 3 irmãos, ele tem 2, então não temos famílias pequenas, né? Então, nós sempre quisemos ter 3 filhos, né? Então, isso foi uma decisão nossa e nós sempre oramos por eles até durante o nosso namoro, né? Para que Deus nos desse filhos, para que eles fossem do Senhor, né? Que o Senhor colocasse neles um coração de carne. E então, isso tem que ser motivo das nossas orações constantemente. Não deixe para orar por filhos depois que você casou. Ore antes por eles, né? Então é isso. Sobre o método anticoncepcional, realmente eu não, por enquanto eu não tenho muitos argumentos, né? A não ser dizer que não é errado, não é pecaminoso você controlar a natalidade. Tá? Uma outra pergunta que eu recebi é: estou noiva e tenho muita resistência em relação à submissão feminina no casamento. O que devo fazer para melhorar isso em mim? Então, primeiro acho que ela precisa entender bem o que é submissão e de onde vem isso. Sim. Então, a submissão feminina, ela geralmente é um grande peso para as mulheres, né? Tem mulher que ouve isso e faz até careta, assim, porque acha que é uma coisa ultrapassada, onde já se viu uma pessoa ser submissa a outra, ser menor do que a outra, é totalmente errado. Então, talvez seja um entendimento errado do que é submissão bíblica, né? E assim, quando a gente entende isso, é um grande passo para mudanças, né? E até para um alívio, assim, de carga, de fardo, sabe? Que às vezes as mulheres têm e que elas não deveriam carregar, né? Mas carregam por serem insubmissas muitas vezes. Então, a submissão não é um rebaixamento, não é a mulher estar num degrau abaixo do homem, não é uma questão de diferença de valores, é apenas uma diferença de papéis, né? Deus fez o homem
líder e a mulher submissa a esse líder, né? Não pense que a insubmissão é uma coisa que acontece apenas ao marido, né? Nós, mulheres insubmissas, geralmente são insubmissas a todas as autoridades. Às vezes, menor grau, maior grau, com um pouco mais de medo, com menos medo, né? Depende de quem está do lado de lá. E, no fundo, é sempre uma insubmissão a Deus. É sempre um desrespeito, uma desonra ao Senhor Deus, Criador das nossas vidas, né? A submissão dos relacionamentos humanos, ela também é um retrato, né, do relacionamento trinitário, em que Cristo é submisso ao Deus Pai, em que a vontade dele é fazer a vontade do Pai, em que ele não foi submisso ao seu Pai em nenhum momento. Então, mais uma vez, se nós queremos ser mais parecidas com Cristo, nós temos de ser submissas, né? E o que a gente vê ali em Efésios 5, a partir do verso 22, que fala sobre a submissão e tal, como que devem ser os papéis, né? É uma perfeita explicação de como a submissão funciona. Então, a mulher é submissa ao marido, o marido ama a esposa, né? A lidera servilmente, né? O meu marido costuma falar isso, uma liderança servil. Você Escutei a voz do Weber. Liderar em amor e retrata a igreja que serve a Cristo, Jesus, um Salvador que se entrega por ela, né? Então, eu vivo pelo meu marido, a igreja vive por Cristo e Cristo morre pela igreja, né? Então, não tem um grau mais alto e mais baixo ali de valor, né? Se nós pensarmos numa outra palavra, que é uma palavra que às vezes algumas pessoas usam em vez de submissão, é a rendição. Então, o que é se render? É você voluntariamente falar, ok, estou aqui, né? Então, tem gente que prefere usar essa palavra, rendição, que pode soar melhor, mas que na essência é a mesma coisa. Nós nos rendemos a Deus. Eu me rendo à liderança do meu marido, né? Assim deve ser a nossa ideia de submissão, de rendição completa. E a dificuldade que eu vejo que muitas mulheres têm com a submissão é que elas precisam abrir mão do controle, né? E eu sei que é difícil, não é fácil. Eu falo isso porque eu cresci num lar não cristão, né? Meus pais se divorciaram, eu era bem pequena. Então eu cresci com a minha mãe sendo uma mulher que fazia tudo. Tudo na casa, e trabalhava, e cuidava da gente, e consertava as coisas em casa. Então, super proativa. Eu me tornei cristã, né? Cristo me resgatou, eu tinha 15 anos já. Então, eu vivi muito disso, né? De ser proativa, de ter que fazer, de realmente ter que tomar a liderança, né? Porque minha mãe era a líder, era a mulher. E eu, a filha mais velha, também a líder, né? Ali, junto com ela. Então, é algo que realmente o Senhor tem que mudar o nosso coração e a gente tem que entender de quem que vem essa ordem. Que não é o meu marido que está mandando em mim. Eu que estou obedecendo ao Senhor, obedecendo a liderança dele, né? Então, isso de controlar a situação é muito difícil da gente abrir mão. Como é difícil o Senhor, assim, nos quebrar e falar, não é você que controla, né? Eu não dei essa casa, esse lar para você liderar. Então, nós temos que ouvir a voz do Senhor, porque senão nós seremos insubmissas ao nosso marido, ao nosso pai, né? Quando moça ainda solteira, e a Deus. Todos os dias da nossa vida quebraremos isso e seremos sempre desobedientes ao Senhor. E nós caminhamos pela fé, né? Quando nós somos submissas, entendendo que o Senhor tem todas as coisas em suas mãos, entendendo que Ele é o Senhor de toda a história, das nossas vidas, e que se eu sou obediente a Deus, obedecendo à liderança do meu marido, isso
no futuro eu confio, eu entrego que o Senhor tem todas as coisas perfeitas, né? O seu plano é perfeito. E aí eu coloquei assim, você acha que a sua insubmissão é somente em relação ao seu marido? Então, vasculhe o seu coração, né? Quem fez essa pergunta ou outras que estão pensando, não, eu sou insubmissa ao meu marido. Pensa, será que é só ele mesmo? Se você trabalha fora, será que você também não é insubmissa ao seu chefe? Num grau diferente? Insubmissa às autoridades na igreja? Às autoridades na sua cidade? Porque isso não é algo direcionado só a uma pessoa, ela é só insubmissa ao marido. Não, ela é insubmissa a outras pessoas ao seu redor também, né? E se a submissão é uma ordem bíblica, quando nós desacatamos, nós estamos claramente sendo rebeldes contra o nosso Deus, né? Então, como eu já falei. E aí, ela é uma moça que vai casar, né? Ela está noiva e vai casar. Sim. Eu aconselho que, no caso deles, eles procurem um casal mais velho e façam um aconselhamento antes do casamento acontecer, né? Para que essa insubmissão, para que essas dúvidas não sejam carregadas para dentro do casamento, e aí vai gerar uma situação bem mais complicada de ser resolvida, né? Então, eu aconselho que eles conversem, tenham um aconselhamento sério antes de se casarem. Nathalie, é muito bom ouvir você falar, é muito bom ouvir suas respostas. Com certeza o pessoal está gostando muito. Só que nós temos 59 minutos para fazer uma live. Então, nós só poderemos responder agora mais uma pergunta. Quem sabe, eu te mando um WhatsApp para a gente fazer uma segunda live e terminar, ao menos as que nós selecionamos para hoje. Tá. Então, se você quiser responder a próxima, que nós já está na nossa lista, ou se você achar interessante alguma daquelas, eu deixo para você selecionar a última pergunta, porque infelizmente a nossa live pode cair se a gente passar de 59 minutos. Foi rápido, né? Tá bom. Então, aqui, uma outra também, que é logo a seguinte. O namorado não se esforça para ir para a igreja, ela pressiona ele para ir, mesmo ele sendo evangélico, né? Devo continuar tentando? Será que é um sinal de que ele realmente é convertido? Eu juntei com outra pergunta que fala assim: o que fazer quando seu futuro cônjuge não demonstra interesse em se dedicar à vida espiritual, nem mesmo fazer devocionais juntos? O que eu coloquei aqui: não querer ir à igreja, não querer ouvir a palavra de Deus, não ter interesse em crescer espiritualmente, é no mínimo um sinal de fraqueza espiritual. Eu não posso dizer se ele é crente ou não, eu precisaria conversar mais, ter mais argumentos para saber disso, né? Se ele for crente, provavelmente ele é um crente bem imaturo, né? E aí, pensando que namoro é algo sério, é um compromisso para ser levado, né, ao cabo, que é o casamento, será que elas devem continuar namorando esses rapazes? Eu aconselho que não, tá? Que elas terminem esse relacionamento, conversem com eles, terminem esses relacionamentos, porque o futuro pode ser mais desastroso ainda. Se é um cara que não quer ir para a igreja, não quer orar, não quer ter uma vida de devocional, uma vida de conhecimento do Senhor juntos, no casamento isso não vai ser consertado, né? O líder do lar, ele tem que ser aquele que fala, né? O John Piper prega sobre isso. Fala, o líder tem que ser aquele que fala, vamos, né? Vamos para a igreja, vamos ler, vamos orar, vamos para tal lugar. Esse tem que ser o líder. Mas se ele não tem tido essa liderança de falar, vamos ler a Bíblia, vamos para a igreja, já não é um bom sinal. Então, eu recomendo que esses relacionamentos terminem. Pronto, Nathalie, resposta mais rápida. Muito bom conversar contigo. Muito obrigado por ter aceitado participar, responder. Foram muitas dúvidas. Quem sabe numa outra oportunidade a gente consiga responder mais perguntas. Tá certo. Antes que eu esqueça, eu vou falar outra coisa antes que eu esqueça, a Fernanda te mandou um abraço, mandou um beijo, que se eu esquecer, ela tá ali fora, depois a gente tem problema. Mas muito obrigado, viu, mesmo nesse período de quarentena, de loucura com filhos e marido em casa e muita coisa, se dispor um tempo e participar conosco dessa live. Tenho certeza que abençoa muitas vidas e abençoará porque o vídeo continuará para que outras pessoas vejam, tá bom?
Muito Tá obrigado. Se você Por quiser falar nada. alguma coisa, você tem a oportunidade. Não, só isso. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Um abraço. Tá. Manda um abraço pro chefe. No decorrer Mandarei. da semana a gente conversa. A Abração. joia. Boa noite. Pessoal, às 9 horas, daqui 2 minutos, eu volto com o pastor Mauro Meister para que nós continuemos conversando sobre outros assuntos. Então, eu vou finalizar essa live, eu volto daqui a pouco. Convide seus amigos para participarem da primeira semana online do Perguntar no Ofende. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.